e importante. As informações, textos e imagens desta publicação têm finalidade exclusivamente educativa e informativa. Este conteúdo não constitui consulta médica, diagnóstico, prescrição, recomendação individualizada de tratamento nem incentivo à automedicação. A existência de estudos científicos, mecanismos de ação descritos na literatura ou resultados observados em pesquisas não significa por si só que determinado medicamento, suplemento, substância ou estratégia seja adequado, necessário, seguro ou eficaz para todas as pessoas ou situações clínicas. Nenhuma pessoa deve iniciar, interromper, substituir ou modificar tratamentos médicos com base apenas em conteúdos publicados em redes sociais, sites, vídeos, livros, artigos ou materiais de divulgação. Toda decisão relacionada à saúde deve ser tomada após avaliação individualizada com um médico habilitado, considerando riscos, benefícios, histórico clínico, hábitos de vida, exames, medicamentos em uso e as características específicas de cada paciente. Meu objetivo ao compartilhar este conteúdo é exclusivamente divulgar conhecimento científico, estimular o pensamento crítico e contribuir para que mais pessoas tenham acesso a informações de qualidade sobre saúde. Compartilho aqui os frutos dos meus estudos, leituras e atualizações científicas recentes, sempre com a intenção de ajudar as pessoas a compreenderem melhor temas relacionados à saúde e, assim, participarem de forma mais consciente das decisões sobre seus cuidados médicos. Fiquemos todos com Deus. Prestem atenção nesse texto que eu recebi pelo WhatsApp e que eu já vi publicado aqui nos últimos dias por várias pessoas. OMS diz que 92% da população global será impactada pelo câncer. Olhem isso. Aí vem com um link de uma matéria do Globo.com de agora, 9/7/2026, e depois vem uma timeline 2023. Em um evento, Bourla disse: eu realmente penso que os melhores dias da Pfizer estão à nossa frente, porque a Covid foi, para mim, como um ensaio. A declaração foi feita no contexto de demonstrar como a organização farmacêutica aprendeu a se mobilizar rapidamente e de forma inovadora. A intenção foi destacar a capacidade da empresa de se adaptar e acelerar processos para combater doenças graves. Depois colocam que 2024, quem divulgou isso, né? Diz que o Bourla disse: 1 a cada 3 pessoas terão câncer. E, segundo a mensagem que eu recebi, essa que está circulando na internet, ele disse isso para justificar o fato da Pfizer ter comprado por 43 bilhões de dólares a empresa Seagen, especializada em fármacos para tratamento de câncer. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Você já me conhece pelo dricaroalves.com.br, @dricaroalves e pelo icaro.med.br, e pelo meu último livro, um manual gratuito de saúde, esse aqui, o Domine Sua Saúde, que você pode baixar agora mesmo no dominesuasaude.com.br. E eu resolvi pesquisar isso aqui junto à inteligência artificial e na internet para saber o que é verdade disso, o que não é. Então, deixa eu dizer para vocês o que eu obtive, o que eu pesquisei e comentar para vocês. Segundo a inteligência artificial Gemini, ou Gemini, como falo, a narrativa que você trouxe compila declarações reais do CEO da Pfizer, Albert Bourla, uma grande transação corporativa verdadeira, a compra da Seagen, e uma manchete sobre uma projeção da Organização Mundial de Saúde, da OMS. Quando colocadas juntas dessa forma, essas informações costumam ser usadas na internet para sugerir uma teoria da conspiração, de que a Pfizer previu ou causou um aumento massivo de câncer através das vacinas de Covid-19, o suposto ensaio, para depois lucrar bilhões vendendo o tratamento que é através da Seagen. Para entender o que é verdade e como é verdade, precisamos separar os fatos da interpretação distorcida, segundo a IA. Aqui está a análise detalhada de cada ponto. Primeiro, 2023, a fala de Bourla sobre a Covid ter sido um ensaio. O que é verdade? Albert Bourla, CEO da Pfizer, de fato deu declarações semelhantes a essa em entrevistas e conferências ao longo de 2022 e 2023. Ou seja, é verdade o que ele falou sobre o ensaio. Vamos lá. Como é verdade? O contexto da frase é estritamente operacional e tecnológico.
Antes da pandemia, o desenvolvimento de vacinas e terapias levava até 10 anos. Durante a Covid-19, a Pfizer, em parceria com a BioNTech, conseguiu desenvolver, testar e distribuir uma vacina baseada em mRNA em menos de um ano. Aqui a gente tem que corrigir. Não é vacina. É produto experimental baseado em RNA mensageiro, em material genético. O chamar de vacina é uma convenção que foi adotada pelos fabricantes no contexto da pandemia para poder dizer que o funcionamento desses produtos experimentais de RNA mensageiro lembraria o das vacinas, quer dizer, fazer o organismo produzir ou fazê-lo reagir a pedaços do vírus ou ao próprio vírus, tá bom? Então, chamar de vacina está errado quando você contempla o que é uma vacina no que originalmente foi desenvolvido para ser vacina. Tudo bem? Ok. Quando Bourla chama isso de ensaio, ele se refere à agilidade, à quebra de burocracias internas e à prova de que a tecnologia de RNA mensageiro funciona em larga escala. A meta declarada da empresa após a pandemia passou a ser usar essa mesma velocidade de tecnologia para focar no maior desafio médico da atualidade, o câncer. Então, olhem só. Tudo bem que ele pode ter chamado a pandemia e a velocidade de desenvolvimento de produtos novos na pandemia de ensaio, mas não foi adequado comparar com o ensaio quando tanta gente morreu, não foi adequado nunca chamar os produtos experimentais imunizantes de RNA mensageiro de vacinas, porque isso confunde a população com o mecanismo ser o mesmo das vacinas convencionais, tá? E quando você desenvolve uma coisa com menos de um ano, isso não significa necessariamente eficácia e segurança, porque significa que você teve menos tempo para testar essas tecnologias em campo e ter uma ideia adequada de eficácia e segurança. Tá bom? Agora vamos para a análise do ponto 2, de acordo com a inteligência artificial. A compra da Seagen por 43 bilhões de dólares e a frase 1 em 3 terão câncer. De acordo com a IA, o que é verdade? A Pfizer realmente comprou a farmacêutica Seagen por impressionantes 43 bilhões de dólares. O negócio foi anunciado em 2023, no meio da pandemia, tá? E concluído no final daquele ano. Também é verdade que Bourla usou a alta incidência de câncer para justificar o investimento de 43 bilhões de dólares aos acionistas. Como é verdade? Prestem atenção sobre câncer. A estatística de que 1 em cada 3 pessoas, em alguns países desenvolvidos como o Reino Unido, a estatística já é de 1 em cada 2 pessoas, tá, gente? Ou seja, metade das pessoas terão câncer, tá? Desenvolver câncer ao longo da vida não é uma novidade, nem uma previsão criada pela Pfizer. Esse é um dado epidemiológico amplamente documentado há décadas pela Organização Mundial de Saúde, OMS, pela Sociedade Americana do Câncer e outras entidades. Ou seja, gente, a estatística de que o aumento de casos de câncer será brutal, e já está sendo, tá? Desde 2020, 2023, ela é uma estatística até mais antiga de projeção epidemiológica. E vejam que países como o Reino Unido já tem uma estatística de que nos próximos anos, tá, ou décadas, será 1 em cada 2 pessoas tendo câncer. Isso é sério demais e parece-me acelerado pela minha experiência de consultório, do tanto de paciente que eu tenho atendido e tratado com câncer, tá? Aí a pesquisa coloca o motivo financeiro. Com o fim da pandemia, os lucros astronômicos da Pfizer, olha aqui o que a inteligência artificial está falando, o Gemini, com a vacina despencaram. E o uso da terminologia vacina já está errado, tá? A empresa precisava de um novo foco lucrativo. Claro, gente, empresas farmacêuticas querem lucrar, tá? E o principal foco de lucro delas é tratamento de doenças, tá bom? A oncologia é a área que mais cresce na indústria farmacêutica, devido ao envelhecimento da população global. O câncer é uma doença fortemente afetada, atrelada ao envelhecimento das células, mas não é só isso, tá?
Eu devo dizer para vocês, com a minha experiência de consultório, 25 anos de experiência de consultório, tá? Vou dizer para vocês. Eu via um número de câncer em consultório até 2020, vi um aumento no número de casos de câncer de 2020 a 2023, discreto, e de 2023 para cá, eu e vários colegas de integrativo, ortomolecular e funcional e vários convencionais, colegas mais convencionais, estamos constatando um aumento muito acelerado do número de casos de câncer. Eu já falei isso, tá lá no icaro.med.br/câncer, tá nos meus vídeos das últimas semanas sobre câncer, tá? Então eu preciso dizer para vocês, ninguém tá me contando isso, não é dado epidemiológico só. Eu tenho visto em consultório um grande aumento no número de casos de câncer, gravidade, velocidade de desenvolvimento, tá? E pessoas cada vez mais cedo desenvolvendo câncer, tá bom? Ninguém me contou, ok? Então esse negócio de falar que só o câncer é uma doença fortemente atrelada ao envelhecimento das células, sim, mas não só isso. Hábitos de vida ruins, meio ambiente agressivo, vários produtos a mais por aí no mercado, principalmente nos últimos anos, tá? Químicas, aditivos químicos nos alimentos, excesso de radiação eletromagnética, é um monte de coisa. Câncer é multifatorial. Deixo para vocês pensarem, tá? Não dá para atrelar câncer só ao envelhecimento maior da população, não, tá? A Seagen não fabrica vacinas de RNA mensageiro. Ela é pioneira em ADCs, anticorpos conjugados a drogas, uma espécie de quimioterapia guiada que ataca as células cancerígenas, potencialmente, sem destruir as saudáveis. A compra foi um movimento de negócios agressivo para dominar o mercado de câncer do futuro. Entendo. Agora, o timing da compra e os comentários atrelados à compra chamam a atenção de qualquer pessoa que ouvi-los, não é? Aí o tópico 3, 2026, a manchete da OMS, 92% da população global será impactada pelo câncer. O que é verdade? A palavra-chave da manchete é impactada. Como é verdade? É uma pegadinha linguística, tá? Essa que o Globo usou na sua manchete. Manchetes sensacionalistas costumam confundir a palavra impacto com incidência, diagnóstico. Não existe previsão médica ou da OMS de que 92% da população mundial vai desenvolver câncer. No entanto, se 30 a 50% das pessoas terão a doença em algum momento de suas longas vidas, praticamente todo o resto da população, o que nos leva facilmente à casa dos 90%, será impactada de forma indireta. Ou seja, 92% das pessoas ou terão câncer, ou terão um pai, mãe, cônjuge, filho ou amigo próximo lutando contra a doença, tá? Sofrendo os abalos emocionais e econômicos também que ela traz. O impacto nos sistemas de saúde pública e na economia global também afeta todos os cidadãos de um país. Ok? Mas de forma alguma essa pegadinha linguística diminui o impacto cada vez maior que eu tenho visto do câncer na vida das pessoas e familiares, tá? Então, a conclusão e a síntese do tema, se juntarmos os pontos com uma visão técnica e factual, a realidade é esta. A população mundial está envelhecendo e crescendo, e o câncer é uma doença intrinsecamente ligada ao avanço da idade. Sim, vive-se mais, maior chance de degenerações que levam ao câncer. Mas tem um erro aqui, que é colocar que câncer seria só atrelado ao envelhecimento da população. Não é. E eu explico isso, você tem que saber mais sobre câncer, por exemplo, nos materiais novos que estão no icaro.med.br/câncer, tá? Segundo ponto da conclusão aqui, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, e a IARC, Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, prevêem um aumento real nos casos de câncer para as próximas décadas. Estimam mais de 35 milhões de novos casos anuais até 2050, devido ao envelhecimento da população,
toxinas ambientais, meio ambiente, hábitos de vida ruins e uso de tabaco, álcool, poluição e obesidade. Caso você não saiba, obesidade, que é uma coisa que está crescendo demais no mundo, inclusive a obesidade juvenil, é um grande fator de risco para desenvolvimento de câncer e para agravação do câncer que uma pessoa desenvolve. Tá bom? E o tópico 3 aqui do resumo. A Pfizer, agindo como uma gigante corporativa capitalista que é, previu onde o dinheiro da saúde estará concentrado nas próximas décadas. Ela pegou os lucros recordes que teve com a pandemia, né? O seu ensaio de eficiência e enriquecimento desenvolvendo produtos rapidamente em tempo recorde, mesmo que não tenha tempo para serem testados, aprovados em termos de segurança e eficácia, como idealmente era-se no passado, com mais tempo, né, mais anos. E aí a Pfizer comprou uma das maiores empresas de tratamento de câncer do mundo, a Seagen, tá, com uma tecnologia pioneira de tratamento, para garantir seu domínio de mercado no futuro. Então, a IA termina dizendo, as falas de Borla, as estatísticas de 1 em 3 e a compra de 43 bilhões de dólares e os alertas da OMS são fatos reais. Tá bom? Reais. A interpretação disso é que vai de cada um. Então, por que eu resolvi fazer essa mini live para vocês aqui no instagram.com/drricaroalves, no dia 12 de julho, às 9h20, 9h30 da noite, porque quando eu li isso aqui e eu fui pesquisar, eu falei, eu preciso alertar para as pessoas, tá? A conclusão é sua sobre os fatos que eu te falei. Mas o fato é o seguinte, eu tenho estudado bastante câncer na minha carreira, acompanhado vários pacientes, e principalmente de um mês para cá, depois que eu soltei um post, tá na minha timeline, de uma camiseta falando de medicamentos reposicionados e substâncias naturais reposicionadas para ajudar na abordagem e tratamento do câncer. Então, eu intensifiquei mais ainda os meus estudos sobre isso e tenho tratado cada vez mais pessoas com a doença. Então, o que eu te digo é, câncer, ou você nunca teve e não se preocupa, tá? Eu acho que você está cometendo um grande erro, porque tem grandes chances de você ser impactado pela doença nos próximos anos. Tá bom? Ou você nunca teve e é uma pessoa preocupada com prevenção, com tratamento. Ou você é uma pessoa que nunca teve, mas já foi impactado pela doença por alguém que você ama, um amigo, alguma coisa, tá? E provavelmente você ou morre de medo, ou quer prevenir, ou quer saber as suas opções. Ou então você tem câncer, ou teve recentemente, e quer se livrar completamente desse fantasma, tá? Lidando melhor. Eu recomendo fortemente que você veja o que eu postei nesse último mês, tá? E que você acesse o que está no icaro.med.br/câncer. E que você leia e aplique o Domine Sua Saúde, o que está nesse meu livro gratuito para vocês em áudio livre e PDF, no dominesuasaude.com.br. Tá no Spotify, tá no YouTube, tá no Deezer, tá no Amazon Music, e eu gravei com a minha própria voz e disponibilizei gratuitamente para vocês, para ajudar vocês. Mas o que eu tenho notado é uma enxurrada de pessoas perguntando, doutor, qual é o protocolo que eu uso para poder prevenir e tratar câncer? Só que eu preciso que vocês entendam que se esse sofrimento está vindo para nós, por pessoas próximas ou nós mesmos nos próximos anos, não é com protocolo que você tem que se preocupar, principalmente. Você tem que se preocupar em melhorar seus hábitos de vida, como você vive para fortalecer seu organismo e imunidade em relação a esse inimigo que está só aumentando de incidência no mundo, que é o câncer. Pelo amor de Deus, hábitos saudáveis de vida, leia agora que você está assistindo esse vídeo, baixe ou escute no dominesuasaude.com.br, tá? E entenda que nenhuma teoria da conspiração ou acrescentar coisas à sua vida, sejam drogas reposicionadas ou suplementos, sem melhorar os seus hábitos de vida, vai ajudar. Primeiro, você melhora os hábitos de vida. Você muda como você viveu até o momento do câncer, você e sua família. E aí sim você acrescenta coisas para ajudar.
Mas primeiro você muda o que te levou ao câncer, ok? Aceitem isso, por favor, de coração, de um médico com mais de 25 anos de formado, que fez esse material gratuito para vocês para ajudar. Primeiro você muda o ambiente pró-câncer. Depois você acrescenta drogas reposicionadas, suplementos, tratamentos e tudo. E eu falo de muito disso no livro, tá bom? Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e, por favor, curtam, comentem, compartilhem esse vídeo, que só assim a plataforma entende que esse conteúdo é relevante. É um conteúdo um pouquinho mais longo. E o Instagram, Facebook, YouTube estão priorizando entregar conteúdos curtos para as pessoas. Muitas pessoas estão emburrecendo de tanto acessar só conteúdo curto. Então é quando você curte, comente e compartilha, tá? E salva, coloca um coraçãozinho, joinha, qualquer coisa e compartilha, que você consegue fazer esse conteúdo ajudar mais pessoas, tá bom? E acessem icaro.med.br/câncer. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até mais. Importante. As informações, textos e imagens desta publicação têm finalidade exclusivamente educativa e informativa. Este conteúdo não constitui consulta médica, diagnóstico, prescrição, recomendação individualizada de tratamento nem incentivo à automedicação. A existência de estudos científicos, mecanismos de ação descritos na literatura ou resultados observados em pesquisas não significa por si só que determinado medicamento, suplemento, substância ou estratégia seja adequado, necessário, seguro ou eficaz para todas as pessoas ou situações clínicas. Nenhuma pessoa deve iniciar, interromper, substituir ou modificar tratamentos médicos com base apenas em conteúdos publicados em redes sociais, sites, vídeos, livros, artigos ou materiais de divulgação. Toda decisão relacionada à saúde deve ser tomada após avaliação individualizada com um médico habilitado, considerando riscos, benefícios, histórico clínico, hábitos de vida, exames, medicamentos em uso e as características específicas de cada paciente. Meu objetivo ao compartilhar este conteúdo é exclusivamente divulgar conhecimento científico, estimular o pensamento crítico e contribuir para que mais pessoas tenham acesso a informações de qualidade sobre saúde. Compartilho aqui os frutos dos meus estudos, leituras e atualizações científicas recentes, sempre com a intenção de ajudar as pessoas a compreenderem melhor temas relacionados à saúde e, assim, participarem de forma mais consciente das decisões sobre seus cuidados médicos. Fiquemos todos com Deus.